Boa tarde, oitavo ano, como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, tá certo? Vocês que optaram pelo remoto. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre liberdade e responsabilidade, na página 16, tá certo? Como eu falei para vocês, né? Hoje, nós iríamos estudar um pouco sobre essa relação entre a liberdade e a responsabilidade. Vocês vão ver que essa relação ela é estritamente necessária, ela precisa acontecer, tá certo? Então, quero que vocês abram o livro de vocês aí na página 16 para mais uma aula de história, tá certo? Vou só passar o slide aqui. Na página 16, né? Quero que vocês acompanhem, tá certo? Grifem aquilo que vocês acharem que é importante para estudarem depois, tá certo? Então, a liberdade não é um fim em si mesmo, mas um meio para alcançar a felicidade, já dizia o Aristóteles. A felicidade, sim, é um fim nela mesma, tá certo? A liberdade não, mas um meio para alcançar a felicidade, ou pelo menos é o que significa para muitas pessoas, não é isso? Liberdade como um sinônimo de felicidade. Então, a realização do nosso querer e da nossa liberdade, além de ter efeitos sobre nós, atinge também a coletividade. Vocês viram que na aula passada, né, sobre o nosso querer, sobre os nossos desejos, muitas vezes a gente precisa ter cuidado em relação a esses desejos, tá certo? Aqui na página 14. Principalmente quando esses desejos não estão associados a nós, e sim dependem de outras pessoas para acontecer. Isso pode causar, de certa forma, né, o surgimento de sentimentos, como, por exemplo, a cólera, em que o Aristóteles, o filósofo Aristóteles, vai dizer que não seria algo bom para nós, porque nos faria agir sem pensar, ou seja, sem usar a nossa razão, a nossa racionalidade. Porque quando nós estamos sob efeito da cólera, da raiva, né, nós não agimos livremente, nós não agimos de acordo com a nossa razão, com o nosso pensamento, tá certo? Então, a realização do nosso querer e da nossa liberdade, além de ter efeitos sobre nós, atinge também a coletividade. Ou seja, os efeitos desse querer, do nosso querer, às vezes não atinge somente a nós, mas outras pessoas, pessoas que estão ao nosso redor. E isso é preciso que a gente reflita, principalmente quando nós vamos tomar algum tipo de atitude, de ação, tá certo? Então, afinal, as escolhas pessoais que fazemos envolvem a nossa atuação diante dos outros e podem trazer bem-estar ou mal-estar para eles. Então, por isso que a gente precisa ter tanto cuidado quando nós vamos agir, quando nós vamos tomar alguma atitude, porque as nossas escolhas, elas também envolvem outras pessoas, pessoas que estão ali ao nosso redor. E essas ações, de algum modo, podem trazer um bem-estar para aquela pessoa e também para nós, mas também pode trazer um mal-estar para aquela pessoa. Então, é preciso que a gente tenha cuidado, que a gente avalie as nossas ações. É preciso que a gente haja de acordo com a responsabilidade. Por isso que a liberdade de agir, de querer, de fazer, deve estar sempre relacionada com a responsabilidade. Ou seja, o dever, a consciência de que nós precisamos responder por aquelas atitudes, tá certo? Então, por tudo isso, elas devem ser pensadas e principalmente avaliadas, refletidas muito, para que as nossas ações não gerem consequências ruins, mal-estar para nós e para outras pessoas, tá certo? E sendo assim, em um primeiro momento, a palavra liberdade pode nos trazer a ideia de algo tranquilizador, não é isso? Quando nós temos liberdade de agir, de pensar, enfim, quando nós temos liberdade, isso
pode nos trazer uma visão, algo bom, algo que nos tranquiliza. Porque se a gente não tem essa liberdade, com certeza nós viveríamos aflitos, não é isso? Só quem realmente foi privado da sua liberdade é que pode nos dizer com mais firmeza sobre isso, sobre o quanto é ruim nós não termos a nossa liberdade. Por exemplo, nós estamos vivendo em uma pandemia desde o ano passado, infelizmente, e por muito tempo nós estamos sendo obrigados, né, entre aspas, mas o sentido é esse, sendo obrigado, a gente precisa realmente estar em casa. A gente não pode sair. Nós estamos sendo proibidos de ir, por exemplo, para festas, para parques, para praias. Tudo isso, claro, que precisa ser feito, a gente precisa seguir essas regras, porque senão, infelizmente, mais pessoas vão ser esse vírus, na verdade, ele vai acabar matando mais pessoas, é uma necessidade, mas imaginem como é ruim nós sermos privados de tudo isso. Não foi? Não está sendo, na verdade, né? Então, só um exemplo para vocês entenderem o quanto é ruim quando nós não temos a liberdade de fazer aquilo que nós queremos, mesmo sabendo que nós precisamos ficar em casa, que precisamos respeitar tudo isso. Mas o sentimento, infelizmente, é ruim, não é isso? Mas, num primeiro momento, quando nós temos essa ideia que somos livres, né, que nós podemos fazer aquilo que queremos, pode ser algo tranquilizador, que produz aí sensações e sentimentos agradáveis, reconfortantes, animadores e até estimulantes, quando nós temos essa liberdade, não é isso? Mas quando associamos as consequências de nossos atos aos deveres e também às responsabilidades que os acompanham, podemos considerá-la um peso ou um angustiante e difícil momento de escolha, ou seja, a liberdade. Então, como vocês podem ver, a liberdade ela pode trazer aí esses dois lados, né? Um lado em que vai trazer aí uma tranquilidade, algo bom, em sabermos que nós somos livres, livres para agir, para tomar decisões, livres para querer. Mas quando vem o outro lado dessa liberdade, que é o lado da responsabilidade, de cumprir com os nossos deveres, de saber que toda essa liberdade tem uma consequência, né? Tem responsabilidade, a gente precisa ter responsabilidade, aí sim entra o lado angustiante. Entra o lado em que a gente sabe que é difícil, muito difícil, exercer essa liberdade, porque ela sempre virá com consequências, com responsabilidade, tá certo? Então, vista dessa maneira, né, entre sentimentos contraditórios, ou seja, um sentimento de animador, tranquilizador e um sentimento angustiante, a liberdade ela torna-se um grande enigma, porque ela pode nos proporcionar ao mesmo tempo sensações boas ou sensações ruins, dependendo aí da forma como nós a interpretamos, como nós pensamos a respeito, tá certo? Então, aqui a palavra responsabilidade, em seu sentido original, ela deriva do verbo latino, tá certo? Deixa eu só tirar aqui um pouquinho para eu conseguir ler. O verbo respondere, mais ou menos assim. Significa responder. Quando falamos que alguém é responsável ou tem responsabilidade sobre alguma coisa, significa que essa pessoa tem condições de pensar sobre seus atos. Então, responsabilidade significa exatamente isso, ou seja, condições, a capacidade de pensar sobre os nossos atos e principalmente de responder sobre esses atos. Então, quando uma pessoa tem condições de pensar sobre os nossos atos, né, sobre os seus atos,
tanto os do passado quanto os do presente, ela pode escolher a forma como agir no futuro. Então, a partir do momento que a gente tem essa liberdade de saber o que a gente, nem de saber, mas o que a gente pode fazer no futuro, né? A gente está exercendo aí a nossa liberdade, relacionada com as responsabilidades, porque nós temos essa capacidade de pensar, de escolher aquilo que nós vamos fazer. Então, sobre isso, dizemos que a pessoa ela tem liberdade, porque ela tem essa ação, ela pode ter essa ação livremente. Aí, como eu falei para vocês, vai entrar a questão da responsabilidade, sempre. Então, é muito importante procurar ter liberdade com responsabilidade. Isso é essencial. É por isso que eu falei para vocês. A liberdade nunca estará separada, né, dessa responsabilidade. Elas vão estar sempre relacionadas, unidas, porque uma leva a outra. A liberdade leva a responsabilidade, leva as consequências, leva você responder sobre os seus atos. Então, elas vão estar sempre relacionadas, tá certo? A liberdade, ela pode ter muitos sentidos, seja ela física, civil, de pensamento, expressão, sexual, filosoficamente, pode se referir também à liberdade moral. Então, a capacidade humana para escolher ou decidir racionalmente, as causas e consequências dos nossos atos. Então, quando vocês pensarem sobre liberdade e responsabilidade, pensem nisso aqui. A capacidade humana para escolher ou decidir racionalmente as causas e consequências dos nossos atos. Essa é a frase que explica essa relação entre liberdade e responsabilidade, tá certo? Então, a responsabilidade, ela implica constantemente em escolha, decisão racional, o que vai de encontro à própria definição de liberdade. Por outro lado, se não agirmos livremente, não podemos assumir totalmente as consequências dos nossos atos. Só o sujeito que é capaz de escolher e decidir racionalmente, com consciência, é capaz também de assumir as causas e as consequências das suas ações. Então, pessoas que agem, que não agem, na verdade, né? Utilizando ali a razão, a racionalidade, elas não podem responder sobre aquilo. Mas nós que temos a capacidade de pensar, de raciocinar, de avaliar que aquelas decisões elas podem ser boas ou ruins, aí sim nós nós respondemos por aquilo, tá certo? Então, o que vai definir se uma pessoa responde por aquilo que ela faz ou não é a sua consciência, é a sua capacidade de raciocinar. Se ela tem essa capacidade, se ela sabe as consequências, ela tem noção dessas consequências, então ela tem sim que responder sobre os seus atos, tá certo? E além disso, a liberdade e a responsabilidade são essenciais na construção da individualidade, pois somente através da liberdade e da responsabilidade uma pessoa será capaz de se tornar verdadeiramente dona de si. Porque quando nós temos a liberdade de agir e sabemos das nossas responsabilidades, nós nos tornamos mais independentes, as nossas ações não dependem de outras pessoas, não necessariamente estão relacionadas a outras pessoas, porque nós já adquirimos essa capacidade de pensar, de avaliar, de refletir sobre as nossas decisões. E isso nos torna pessoas livres, e não só livres para querer, mas livres também em fazer, em colocar em prática esses desejos, tá certo? Então, pessoal, deixa eu só passar aqui. Pronto. Então, na aula de hoje, vocês tiveram aí um pouco, uma reflexão, na verdade, né, sobre essa responsabilidade. Vocês viram que
A responsabilidade, ela sempre, aliás, a liberdade sempre vai estar acompanhada da responsabilidade. Quando não há essa relação, quando as pessoas não utilizam dessa relação, as consequências, elas virão e nem sempre elas vão ser consequências boas. Ou seja, ou melhor, elas não vão ser consequências boas, tá certo? Porque a gente precisa ter razão, a gente precisa agir racionalmente. Então, pense nisso, reflita sobre essa relação, coloque em prática essa relação, sejam pessoas livres para agir, para pensar, para querer, mas sempre utilizem da responsabilidade quando forem agir, quando forem colocar em prática esses desejos, tá certo? Aí estará tudo bem. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês me perguntem, deixem no chat ou me mandem pelo WhatsApp, tá certo? E vou fazer o possível para responder. Então, tenham todos um ótimo dia, uma ótima tarde e até a próxima aula. Até mais.